Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos! Como vocês estão? Vamos começar aí trazendo Deus para as nossas vidas, trazendo uma oração, primeiramente para agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado aí para fazer acontecer. Já já a gente vai amanhecer aqui, vendo o dia clarear e mais uma vez Deus nos provando o renovo que Ele dá nas nossas vidas toda manhã. Todo dia uma nova oportunidade, todo dia uma nova quinta-feira, todo dia uma nova sexta, um novo sábado, domingo, segunda e assim sucessivamente. Bom dia, Michel, bom dia, Ana, bom dia, Patrícia. Que Deus possa então estar aqui agora junto com a gente, nos abençoando, nos ministrando internamente, nos curando de todas as mágoas e trazendo a sua paz, a sua glória, a sua luz, abençoando não só a nós, mas principalmente todos aqueles que cruzam o nosso caminho e mais, a nossa família, o nosso lar e tudo aquilo que a gente toca com as nossas mãos, que assim seja, abrindo os caminhos, nos dando os olhos espirituais para que possamos enxergar aquilo que devemos enxergar e mais uma vez fortalecendo a nossa fé, porque sem a nossa fé, sem a nossa confiança, a gente não conseguirá aguentar todas as batalhas que poderão existir no nosso caminho. Mas como confiamos em Ti, ó meu Deus, nada nos derrotará, pois estamos na Sua presença contigo. Assim seja. Amém. Bom, estamos aí no nosso 28º dia de devocional. Eu tava dando, antes de começar aqui, eu demorei um pouquinho porque eu tava dando uma olhada em tudo que a gente já falou neste nosso movimento. Muitas coisas já passaram por aqui, muitas coisas. E eu me orgulho muito, sabe? De ter começado algo de que nisso eu não sabia nem por onde começar, nem como fazer. Mas o meu porquê foi maior do que como e principalmente o Espírito me incomodou, quem já tá comigo há mais tempo aqui sabe. E eu só obedeci. E de todas as passagens que trouxemos aqui como reflexão, eu pude aprender, você também pôde aprender um pouquinho. Conta aqui pra mim. Tem sido diferente? Tem mudado os seus dias? Você tem sentido mais a presença? Como tem sido esse movimento? Você que está mais tempo aqui comigo. O que você sentiu de diferente? Compartilha aqui conosco. Manda aqui. E ontem falamos muito sobre Jesus Cristo, né? Já falamos tantos temas e sempre trazendo Jesus, o seu único filho, como intermédio, trazendo ele para as nossas vidas. E vou dar uma continuada nesse plano que eu abri para a gente falar sobre a importância de Jesus. Muitos não acreditam em Jesus para a terra. E no plano que eu falei ontem com você, voltou, gente? Tava pausado aqui. Ana Carol, mudou muito, sempre lembrando dessas reflexões durante o dia. Ai, que legal. Eu também. É isso que a gente deve fazer, não só estar aqui nesse movimento, aprendendo juntos, tendo a humildade, eu de sentar aqui e compartilhar e também ouvir vocês e vice-versa, né? Ninguém é melhor que ninguém, mas estamos aqui para ajudar uns aos outros, né? Nessa corrente de união, de fé, fortalecendo assim a nossa fé e, consequentemente, a nossa intimidade com Deus Pai, através, por intermédio de Jesus Cristo. E falei ontem sobre Jesus e vou continuar com esse plano, né? Falamos sobre quem é Jesus, por que ele veio, por que ele morreu, por que
algumas pessoas não precisam de Jesus e as desculpas que muitos usam para não precisar, para não acreditar. Outros usam muito a religiosidade. Ah, você é muito religiosa. Ah, você está muito religiosa. Esses dias mesmo eu estava conversando a respeito de filhos, né? Que é a herança que Deus nos deu nessa terra através dos nossos filhos, que é a herança, né? E alguém do lado completou: nossa, você tá bem religiosa em falar sobre isso. Eu achei estranho, porque filho é uma herança, e isso não precisa estar ali lendo a Bíblia ou estudando sobre a Bíblia ou caminhando nessa intimidade para saber. E longe de religiosidade, né? A religiosidade é algo que impõe, é uma regra, algo que te deixa até cego se você for muito religioso e seguir regras impostas por homens. O que a gente faz aqui, nós cristãos, é intimidade, é fortalecer a nossa intimidade, é estar aí caminhando ao lado de Deus, conhecendo a verdade, estudando a Bíblia. Mas a herança do Senhor que vem através dos nossos filhos, a gente não pode nunca dizer que isso é através de uma religiosidade. Eu acho que são valores e princípios e questões óbvias, né? Quando a gente consegue receber uma bênção, né? De gerar um filho no nosso ventre, sem dúvida, Deus nos abençoando e assim, consequentemente, nos deixando uma herança aqui na terra, através dos nossos filhos. É maravilhoso isso. E isso, mais uma vez, não tem nada a ver com religiosidade. Só que o mundo de hoje tá tudo tão confuso, tudo tão perdido, tudo tão trazendo, já falei muito aqui, as coisas que acabam sendo normais, normalizando situações que até hoje em dia, de se falar sobre filhos e falar que são heranças nas nossas vidas, é estranho você falar isso, é muita religião. Nada a ver. Então, a gente precisa se atentar às referências que a gente anda buscando, as coisas que a gente anda absorvendo nas redes sociais e principalmente tendo um senso crítico sobre tudo que você vê, tudo que você aprende e buscar por si mesmo também a sua verdade, questionar a verdade e ir atrás, para não ser aí como todos e transformar o anormal em algo tão comum, em coisas tão banais hoje em dia, fúteis muitas vezes. É uma busca incansável de pessoas querendo ter seguidores, querendo ter amigos, querendo ter amor, querendo ter coisas, querendo ter bens materiais e esquecendo de fortalecer a sua identidade, principalmente a nossa identidade em Cristo, reconhecendo que somos filhas e herdeiras de Deus, somos imagem e semelhança de Jesus. E quando Jesus veio, Ele trouxe o Espírito na terra, trazendo esse Espírito que habita em cada um de nós. E a nossa missão, nosso propósito, repito mais uma vez, sempre falo isso, é servir e continuar a sua obra. E vamos continuar então? O que temos então que fazer? Já que ontem eu falei sobre Jesus. O Novo Testamento, eu vou ler aqui para vocês, tá? Deixa claro que temos que fazer algo para aceitar o presente que Deus oferece. Deus nos deu esse presente que é Jesus Cristo gratuitamente. Coisas como temos hoje em dia no mundo, aqui neste plano, nada é de graça, tudo há uma troca. Mas Deus nos fez e nos deu presentes divinos sem troca nenhuma, gratuito. E este é um ato de fé. João escreve: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Essa passagem, esse versículo fala exatamente o quanto Deus nos ama, ao ponto de nos dar um presente gratuitamente, diferente deste mundo, dando o seu único filho para morrer por nós, mas que quem o crer, que tenha a vida eterna, que tenha a vida transformada, que tenha olhos espirituais cada vez mais abertos ao ponto de enxergar qual é a sua missão, o seu propósito aqui na Terra, que tenha mais humildade em seu coração e principalmente sabedoria e também
discernimento e entendimento para saber perdoar uns aos outros. Hoje em dia, o quanto é difícil o perdão. Acreditar envolve um ato de fé baseado em tudo o que sabemos sobre Jesus. Não é uma fé cega. É colocar nossa confiança em uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E de certa forma é como o passo de fé dado por uma noiva ou um noivo quando dizem eu aceito no dia do casamento. Olha que lindo essa analogia, essa reflexão que o autor traz aqui no plano Holy Bible. Sempre falo aqui pra vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem aqui. Ele traz a gente confiar em Jesus Cristo, em aceitar, em depositar a nossa fé. É uma fé não cega, mas é uma fé que acredita. Igual quando você casa, igual quando você está no altar e diz sim para aquele que vai viver para o resto da vida dele e a sua ao lado um do outro. Você vai falar sim e acreditar assim como ele vai falar sim para você e caminhar lado a lado. É como se nós fôssemos a noiva, né? Aceitando Jesus Cristo e assim confiando cegamente. E a maneira como as pessoas dão esse passo de fé varia enormemente, mas quero descrever uma maneira pela qual você pode dar esse passo de fé agora. Pode ser resumido por 3 palavras muito simples. Então, à medida que a gente vai dando esse passo de fé e acreditando cada vez mais que Jesus Cristo existe, que Jesus Cristo é uma pessoa, que Jesus Cristo, trazendo Ele para as nossas vidas, tudo muda, tudo começa a fazer sentido. A verdade vai abrindo os nossos olhos, buscando Ele, a gente vai ser libertado e as coisas vão ficando mais claras e a gente vai tendo mais entendimento. Então aqui o autor traz 3 palavras muito simples para a gente começar a dar esse passo aí de fé. Arrependimento. Devemos ter o arrependimento nas nossas vidas. Trazer o obrigado. Estar sempre aí agradecendo, sempre grato por tudo que Deus tem feito, por todos os detalhes pequenos que muitas vezes a gente, pela correria, pela murmuração, pelo descontentamento, a gente não vê, não observa e não repara nas coisas maravilhosas que até hoje Deus já fez, Deus te livrou. E por favor, Deus nunca força seu caminho em nossas vidas. Você precisa aceitar o presente que Ele dá, que é Jesus Cristo, e convidá-lo a vir e viver dentro de você pelo Espírito Santo. Se você gostaria de ter um relacionamento com Deus e está pronto para dizer essas 3 coisas, aqui está uma oração muito simples que você pode orar e que será o início desse relacionamento. Vamos lá? Vamos fazer juntos então essa oração? Então as 3 coisas para a gente dar esse passo de fé em acreditar, em entregar as nossas vidas, os nossos corações em Jesus Cristo, pedir para que Ele venha e viva junto conosco. É através do arrependimento, é através do obrigado e é através do por favor, né? Trazendo essas 3 palavrinhas, nunca deixaremos aí de lado essa caminhada, nunca deixaremos de acreditar nessa nossa aliança, que é trazer esse compromisso com Jesus Cristo, que é o seu único filho, que veio através como um presente dado por Deus. E a oração, vamos começar então nessa oração para dar início nesse relacionamento. Senhor Jesus Cristo, lamento pelas coisas que fiz de errado em minha vida. Reserve alguns minutos para pedir perdão por qualquer coisa que esteja em sua consciência. Agora é hora. Não precisa ser agora, tá? Mas depois, num lugar secreto, você vai fazer isso. Agora é a hora no sentido de trazer a sua verdade em arrepender-se de tudo aquilo que um dia você já fez e tá na sua consciência aí que precisa pedir perdão. Por favor, me perdoe agora, me afasto de tudo que sei que está errado. Obrigada por você ter morrido na cruz por mim, para que eu pudesse ser perdoado e libertado. Obrigada por me oferecer perdão e o dom do seu Espírito. Eu agora recebo esse presente. Por favor, entre em minha vida pelo seu Espírito Santo, para estar comigo para sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Essa oração aí que fica para todos nós. Se vocês depois quiserem que eu
escrevo, pode mandar no direct, eu vou mandar essa oração para vocês aí, estar em um lugar secreto, reservado, em silêncio, e pedir para que Jesus venha e esteja com vocês aí na sua vida, trazendo através do Espírito Santo a sua presença e entregando todos os seus pecados também, se arrependendo nas mãos dele, para que assim ele seja perdoado e, consequentemente, se torne livre de tudo aquilo que te prende. Bom, hoje seria bem curtinho, eu queria trazer realmente essa reflexão, que é sobre a gente continuar na caminhada em aceitar Jesus Cristo e principalmente se arrepender de todos os nossos pecados, trazendo essa oração, trazendo a consciência desse presente que nos é dado gratuitamente, diferente do mundo que nos dá presente sempre com troca, mas Jesus é o presente dado por Deus, seu Filho, para as nossas vidas. Em João 3,16 fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que o crê tenha vida eterna. Então, é esse o versículo que eu queria trazer aqui. Mais uma vez, Jesus Cristo, trazendo Ele para as nossas vidas e que a gente possa aí acreditar, confiar, ter uma fé que não precisa nem ao menos pedir tanto para que acreditamos, porque a gente acredita cegamente, sem precisar. Carol, vou te mandar, tá? Me lembra no direct, aí você faz essa oração no seu canto secreto, pedindo para Deus te abençoar e principalmente pedindo para Jesus entrar na sua vida, estar ao seu lado. E assim você entrega tudo aquilo que está na sua consciência, que precisa se libertar e consequentemente irá, trazendo aí cada vez mais a luz de Jesus para tudo que você precisa e ministrando através do Espírito uma paz imensurável. Eu falo para você que quando a gente começa a caminhar com Jesus, as coisas mudam. E agora, depois disso tudo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar para as pessoas. Quando você começa nessa caminhada, quando você começa a experimentar esse amor incondicional e entender o quanto Deus te ama e principalmente o quanto Jesus Cristo está do nosso lado, nos trazendo toda a sabedoria, nos dando discernimento, nos mostrando a sua humildade, o quanto Ele é humilde. A gente precisa transbordar, a gente precisa contar para as pessoas, a gente precisa mostrar através de testemunho essa nossa decisão, as mudanças que a gente vem tendo nas nossas vidas. A gente precisa ler a Bíblia, ter essa intimidade com a Bíblia. A Bíblia, quando você lê a primeira vez, é difícil entender. Então, tem que ler 1, 2, 3, 4. Às vezes, o versículo que você pega, você não tem o entendimento, mas não pode desistir. Tem que ler até trazer essa sabedoria, porque os seus olhos espirituais eles vão sendo abertos e assim, consequentemente, você vai tendo mais entendimento sobre a verdade que é a Bíblia. E falar sobre Deus todos os nossos dias, trazer a consciência, ou seja, através de oração, ou seja, transbordando através de outras pessoas, adorando. Eu também amo, ouvir louvor e assim mostrar a minha adoração através do canto. Confissão através das confissões, trazendo o arrependimento e trazendo aquilo que você precisa para se libertar. E assim, continuar nesta caminhada, servindo e cada vez mais experimentando este amor. Vai mudando, tá? As estações, os níveis, a gente vai se aprofundando cada vez mais e muitas coisas vão sendo descobertas e vai mudando consequentemente, sem dúvida. E mais uma vez, é importante fazer parte também de um grupo de cristãos que se reúne para adorar a Deus, para ouvir o que Deus está dizendo a eles, para encorajar uns aos outros e também fazer amigos. É importante você ter o seu lugar secreto, mas também é importante, além do transbordo, você estar em comunhão com outras pessoas que também querem compartilhar coisas que andam acontecendo, testemunhos, coisas novas, e também através de
reflexões que você precisa de apoio e de suporte com outras pessoas que também estão aí na mesma caminhada. E encorajando, né, uns aos outros a continuar nessa caminhada de fé. Bom, em Romanos 10:9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Jesus Cristo é o nosso único Salvador. E acreditando nele, através dele, a gente irá ter nossa intimidade com Deus Pai. João 1:12 fala: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É isso que eu queria trazer hoje para todos nós, continuando a live de ontem, trazendo mais um pouquinho sobre Jesus Cristo, aí um pouquinho, tá? Estar aí com Jesus é uma caminhada sem fim. Cada vez mais eu vou aprender, você vai aprender, e assim a gente vai conseguir compartilhar muito mais do que a gente vem compartilhando até aqui. Por isso que essa caminhada, esse movimento de 40 dias vai nos transformar e, sem dúvida, iremos sair diferentes do dia que a gente começou. Quem está aqui comigo, como a Ana Carol, desde o primeiro dia, se tiver mais alguém eu não falei, me desculpa. Michel também, enfim, Patrícia também, é isso. Estarmos aí sempre em comunhão com outros, caminhando, trazendo Jesus Cristo para as nossas vidas e aprendendo, tendo a humildade para sentar e aprender também, além de compartilhar. Espero então vocês, amanhecemos. Olha que dia lindo. Amanhã eu vou trazer outra reflexão. Vamos ver o que Deus vai nos preparar para o dia de amanhã. E sem dúvida será melhor do que hoje. Todos os dias sempre é melhor do que ontem. Espero vocês então às 6h07. Comecem sempre com uma oração, mesmo que eu não esteja aqui antes, tá? Trazendo Deus para perto de vocês, para a gente ter essa corrente, essa união fortalecida na sua presença. Bom dia, Poliana. Você não lembra de mim, mas sou sogro do neto que trabalha para o marido da sua irmã. Quando você ganhou Rainha da Festa do Peão, eu te assisti. Obrigada, Disseu. Obrigada. Obrigada, viu, por lembrar de mim. Obrigada. É isso. Obrigada por você estar aqui também, nessa minha nova fase, trazendo aí para todos os meus seguidores o quanto Jesus tem mudado a minha vida, me dando sabedoria, trazendo uma paz dentro do meu coração, me curando de algumas dores, porque nesta vida teremos aflições, não é verdade? E assim me mostrando o quanto devemos ser gratos, independente da situação, das batalhas, dos problemas, ser gratos todos os dias por essa manhã, pelo renovo que Ele nos dá, porque Ele acredita em nós e a gente precisa, primeiro de tudo também, além de acreditar nele, acreditar em nós também, para fazer as coisas acontecerem do jeito que tem que ser, confiando mais uma vez e esperando no tempo certo de Deus, porque as coisas na sua vontade irão acontecer nas nossas vidas. Então, espero vocês amanhã. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar o dia de hoje de todos nós, trazendo sabedoria, trazendo toda a luz divina que a gente precisa para se ter aí um dia maravilhoso na sua presença. Que assim seja. Jesus Cristo esteja junto com vocês, abençoando o dia de hoje e todos os outros também. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Ana, me manda lá no direct, eu vou te mandar essa oração, tá bom? Beijo, beijo e até amanhã.